Olá, você está no canal Para História. A entrevistada de hoje é a professora Mary Junqueira, da Universidade de São Paulo. Mary Junqueira é autora de 2 artigos em nossa revista. Primeiro, o imaginário da conquista do Oeste e as representações sobre a América Latina na revista Seleções, número 23, ano 2000. E o segundo artigo, Ciência, Técnica e as expedições da Marinha de Guerra Norte-Americana, West Navy, em direção à América Latina, número 38, do ano 2007. Então, é um prazer ter conosco, professora. Prazer é todo meu. Professora, a senhora poderia fazer um balanço da contribuição dos pesquisadores brasileiros para o estudo de história dos Estados Unidos? Nossos historiadores têm um olhar diferenciado, alguma contribuição específica para essa análise? Bom, nós podemos começar a responder essa questão afirmando que a história dos Estados Unidos é muito incipiente no Brasil, né? Nós vivemos uma contradição, e eu costumo explorar bastante isso com os meus alunos, que é os Estados Unidos são a maior potência do planeta, ele dá as cartas em âmbito internacional, tem uma historiografia riquíssima, uma história contundente. Os Estados Unidos foram um país colonizado como outros da América Latina, né? E, no entanto, os brasileiros e também alguns latino-americanos têm uma resistência com relação à história dos Estados Unidos, e eu acredito que isso se deva, em primeiro lugar, ao fato de termos uma forte teoria baseada na França, né? Então, os teóricos franceses acabaram empurrando muito a historiografia para a Europa, né? E, em segundo lugar, eu creio que a historiografia dos anos 60 e 70, com forte vertente no imperialismo, ela acabou criando uma rejeição à história dos Estados Unidos, né? Então, recentemente o interesse por história dos Estados Unidos vem ganhando academia. E nos últimos 10 anos, nós temos acompanhado o interesse por parte dos pesquisadores na historiografia daquele país. Esse interesse, ele vem junto com a internet. Ele vem junto com o advento das livrarias virtuais. O meu doutorado mesmo, que foi defendido em 1998, ele só foi possível graças à Amazon. E os pesquisadores atuais, eles têm acesso a uma quantidade grande de documentos que são digitalizados nos Estados Unidos. Muitos países, por exemplo, latino-americanos, ainda não colocaram seus documentos disponíveis na internet. E os Estados Unidos, eles têm uma tecnologia, tem um capital extraordinário, e eles têm uma cultura que o cidadão tem que ter direito à informação. O que você vai fazer com aquela informação é uma outra coisa. Então, eles disponibilizam muito material, né? A pesquisa de história dos Estados Unidos no Brasil, entretanto, está engatinhando, né? Tem uma característica que é interessante e que também ocorre entre os pesquisadores de Estados Unidos na Europa. Que na Europa eles têm uma organização, eles têm uma associação que se chama Associação dos Historiadores de História dos Estados Unidos, que eles inclusive fazem um evento uma vez por ano, né? E uma das características dessa historiografia dos Estados Unidos feita na Europa é exatamente o fato deles não convergirem muito para a história doméstica, e sim para a relação dos Estados Unidos com os outros países, ou a relação da história dos Estados Unidos com outras historiografias, né? E eu até compreendo muito isso porque
historiador que faz muito a história dos Estados Unidos doméstica, ele fica sem interlocutor no seu país, né? E acontece a mesma coisa no Brasil. Grande parte dos trabalhos não focam a história doméstica, e sim a relação Estados Unidos com outros países. O meu próprio trabalho, né? Ainda que tenhamos trabalhos que foquem na história doméstica. E aqui nessa casa, né, você tem trabalhos sendo realizados que foquem na história doméstica. Você me perguntou sobre a particularidade do nosso olhar sobre a história dos Estados Unidos. Quer dizer, claro, nós vamos para os Estados Unidos também com alguns interesses que são da nossa cultura, da nossa, né? E alguns pontos da nossa historiografia que tem convergência ali, né? Mas também nós podemos contribuir com a história dos Estados Unidos porque nós temos um outro olhar. Eu vou dar um exemplo para vocês e ele parte do meu próprio trabalho. Recentemente eu fui fazer pesquisa nos Estados Unidos, eu morei lá 6 meses na cidade de Washington e na Universidade de Maryland, onde eu trabalhei na Universidade de Maryland, e eu fui recolher documentação e procurar relatos de viagem. Por que eu fui procurar relatos de viagem? Porque nós aqui no Brasil trabalhamos muito com relatos de viagem, especialmente parte da historiografia brasileira teve o relato de viagem como fonte. E eu descobri uma série de relatos de viagem nos Estados Unidos, especialmente no arquivo da US Navy, que eles têm um arquivo chamado American Heritage, que é um arquivo com a documentação dessas viagens, né? E comecei a pesquisar, descobri uma documentação extraordinária e passei a analisar essa documentação e conversando com historiadores de lá, eles disseram, olha, seria interessante você publicar aqui também, porque nós não temos esse tipo de trabalho, porque os historiadores norte-americanos, eles não estão muito preocupados em analisar o relato de viagem como fonte e objeto, né? Então, a gente acaba contribuindo dentro dessa perspectiva, né? Então, por exemplo, há historiadores, por exemplo, a professora Cecília Azevedo, no Rio de Janeiro, ela trabalhou os corpos da paz, os Peace Corps. E qual foi a orientação dela? A professora Cecília Azevedo é da UF do Rio de Janeiro, né? Qual foi o interesse dela em trabalhar os Peace Corps? Ela mora no Rio de Janeiro, ela percebeu que tinha a presença dos Peace Corps ali, ela foi atrás, descobriu que aqui no Brasil, esse grupo dos Corpos da Paz, que era um grupo com o qual o presidente John Kennedy empenhou parte do seu mandato ali, que era enviar emissários para os países de terceiro mundo, porque o governo Kennedy, eram governos reformistas e tudo mais, ainda que estivessem ali lutando contra o comunismo, né? E ela chega nos Estados Unidos e descobre que os Peace Corps nos Estados Unidos era uma instituição extraordinária e que aqui elas desapareceram, né? Elas têm ela tem uma memória muito rarefeita no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, onde a coisa é muito concisa, muito sólida, né? Então, as dimensões da historiografia no Brasil vão por esses caminhos, quer dizer, ou nós procuramos, às vezes, algo que é semelhante a nós, a gente vai procurar relatos de viagem, vai procurar trabalhar com imprensa, vai procurar trabalhar com... Ou exatamente aquilo que nós sentimos uma ausência, aquilo que nós sentimos uma... Ausência.
Ótimo, professora. Muitíssimo obrigado. E a todos, continuem conferindo nosso canal. Obrigado. Eu que agradeço.